locadora de vídeo AT Filmes. O bom pastor buscou-me já longe do redil e com ternura achou-me caindo triste viu as chagas com amor pensou e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus, seguiu-me bem distante do seu lugar no céu e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Mateus, capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 1. Sermão profético, o princípio das dores.
E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus por esta palavra. Nós vamos orar, pedir ao Senhor que venha falar conosco nessa noite, para que Ele traga da sua porção nesta oportunidade, e que nós possamos cada dia mais, diante de tudo que estamos vendo acontecer nesse mundo, que cada dia mais entra em um estágio de, eu creio, vendo e lendo a palavra, observando, de preparação para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas somente aqueles que perseverarem até o fim será salvo. Aleluia. E nós fazemos parte desse povo. Eu faço parte desse povo que vai estar, aleluia, brevemente com o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra que acabamos de ler aqui nesse momento. Meu Deus, queremos pedir que o Senhor venha continuar nos abençoando. Aqui estamos reunidos, ó Pai, porque queremos nos alimentar, nos fortalecer da tua palavra. Usa o teu servo que vai trazer, que vai ministrar a palavra nesta noite. Nos ajuda de uma maneira especial, de uma maneira maravilhosa. Assim nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Está conosco o pastor Josué, ali de Santa Fé. Nós já havia dito que estaria aqui hoje para cooperar conosco. Foi uma satisfação para nós, e também da região ali chegou o pastor Noésio, o nosso terceiro secretário da mesa. Amanhã nós teremos uma reunião com os pastores presidentes, e ele está aqui com sua esposa, irmã Terezinha, irmão Zeux, e para nós também é uma alegria tê-los conosco aqui nessa noite. Irmãos, quero saudá-los com bem-vindo, que diremos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Não sei se há mais visitantes, mas se houver, os irmãos, faça chegar ao nosso conhecimento para nós apresentarmos. Nós estamos na casa do Senhor. Estou feliz, muito alegre em ver a igreja hoje, mais uma vez,
podemos dizer assim, repleta de irmãos, né, numa terça-feira. Isso é muito importante, é maravilhoso, porque Deus tem nos abençoado e o culto de terça-feira com uma frequência muito boa. Que isso cada dia mais venha acontecer e que você que tem sempre vindo às terças-feiras não falte, incentive também os demais irmãos. Olha, irmãos, é uma alegria muito grande, né, pastores, em vermos assim, os irmãos interessados, porque como eu disse, até no congresso, é muito fácil, é muito bom, tem muitos cantores, é muito movimento, muita música, muito louvor, mas o importante é termos também esse momento. É bom o dia da festa, mas é bom também estarmos no dia em que nós vamos aprender a palavra do Senhor. Quero parabenizar também, inclusive alguns jovens que estou vendo, né, aqui da Umaderv, só não estão aqui porque não vão cantar hoje, mas a Umaderv, o dia que estiver aqui, quiser cantar, vamos dar oportunidade. A banda de música estiver na terça-feira, vamos dar oportunidade para cantar. Equipe de louvor, se tiver na terça-feira, vamos dar oportunidade para cantar. Podemos iniciar, né, um pouco mais cedo para ouvir os irmãos cantar. Então, é muito importante, é muito bom essa participação. Há poucos dias eu estava vendo uma filmagem, uma transmissão de um culto de uma igreja muito grande, e no domingo não há lugar. Lá tem galeria, muito grande a igreja, e no domingo, que é o culto super lotado, e também eu vi a transmissão, no caso a filmagem, de uma terça-feira. Irmãos, não tinha, parece que olhando assim, não tinha 50 pessoas, e era o culto oficial da igreja. Então, eu fico feliz em os irmãos virem aqui, estarem aqui para ouvir a palavra de Deus. Como eu disse, o pastor Josué vai estar ministrando a palavra de Deus, e nós vamos estar ouvindo aquilo que Deus tem para os nossos corações. Quem quer ouvir algo de Deus aqui nessa noite? Então diga aí, fala comigo, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Aleluia, glória a Deus. Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor. É um prazer estar aqui novamente para adorar a Deus juntamente com essa igreja, ter o privilégio de estar ministrando a palavra de Deus. Pastor Wellington disse uma verdade, são poucas as igrejas hoje que a gente chega numa terça-feira e tem um grupo de pessoas que ainda tem fome da palavra de Deus, desejo de aprender a palavra de Deus. Eu sempre digo assim, irmãos, que eu comparo o alimento espiritual semelhante ao alimento na nossa mesa, o alimento cotidiano. Ninguém, na regra geral, ele come um alimento, um churrasco, todo dia. Mas é aquele arroz e feijão básico, aquela salada, aquele alimento que a gente come no dia a dia. Mas de vez em quando, a gente diferencia, come um churrasco, come uma pizza, uma lasanha. Então, as festas da igreja é aquele dia do banquete. A gente vem, eu vim na festa e alimentei, a palavra falou conosco,
mas na terça-feira é o dia do arroz e feijão. Muita gente fala assim: ah, mas eu estou enjoado do arroz e feijão. Não está não, porque é por causa dele que você está de pé. É por causa do arroz e feijão, do dia a dia, que a gente está vivo e se mantém de pé. Quero que os irmãos, por gentileza, abram a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Paulo disse assim: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Apenas esse versículo para a nossa meditação na palavra de Deus. Quero falar hoje uma palavra que Deus me deu, colocou no meu coração para mim falar sobre os 3 fundamentos do Evangelho, ou as 3 colunas do cristianismo, tendo em vista que o cristianismo é a maior religião da terra, e nós estamos inseridos no cristianismo, porque nós estamos seguindo Jesus. Então Jesus é o centro da nossa fé. Jesus é a razão de nós estarmos na igreja, servindo a Ele. Mas Ele deixou para a igreja 3 fundamentos no qual o cristianismo está firmado, que é, primeiro, a fé, segundo, o amor, e terceiro, a esperança. E é isso que quero falar nesta noite, sobre a fé, esta fé que não é a fé natural. A fé natural é diferente da fé do cristianismo, porque a fé natural todo mundo possui. A fé que nós recebemos de Deus, a Bíblia diz, esta fé que uma vez foi dada aos santos. A fé não é aquela fé que a pessoa já nasce com ela e diz assim: eu creio, eu acredito em Deus, Deus existe, Deus é Pai, eu tenho fé em Deus. Mas ele tem essa fé como uma fé natural. É a fé que não muda a vida da pessoa. Ele diz que tem fé, mas ele continua vivendo uma vida de escravidão, não dá conta de viver em novidade de vida. Já esta fé, que é uma das colunas do cristianismo, é uma fé que foi dada, e a própria Bíblia diz que esta fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Essa fé nós recebemos quando um dia chegou até nós a palavra de Deus. Daí a importância do crente falar a palavra, do crente anunciar a palavra. Quer ouçam, quer deixe de ouvir, mas pregue a palavra. Tem oportunidade de evangelizar alguém? Fale a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o agente que faz esta fé entrar no coração do ser humano. Então, irmãos, a fé que nós recebemos, ela é uma dádiva de Deus, e ela precisa ser zelada. Nós precisamos tomar muito cuidado
porque o pastor já leu uma palavra aqui no capítulo 24 de São Mateus, que fala sobre o princípio das dores, ou o princípio do fim. E nós estamos no tempo do fim. E Paulo disse, se você quiser abrir a Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 4, ele diz que nos últimos dias, olha aí, o que está escrito, mas o Espírito expressamente diz, aqui é o Espírito Santo, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Tem demônios que são especialistas em causar acidentes, fazer as pessoas serem induzidas e levadas ao suicídio. Mas tem demônios que trabalham para disseminar no meio da própria igreja desvios doutrinários, fazendo a pessoa abandonar a fé. Nunca em toda a história da igreja nós estamos vivendo um tempo perigoso como nos nossos dias. Perigoso porque há uma tendência das pessoas querer ver para crer. Traduzindo melhor, hoje tem muita gente tentando materializar a fé. Leva esse objeto, coloca no seu bolso, porque você vai ser protegido por ele. Pega essa toalha e você coloca ela dentro da sua Bíblia, enrola o seu cheque nela, porque você vai ser abençoado. Então, há uma tendência hoje de se materializar a fé. Aí entra aquela questão, é um desvio doutrinário, porque as pessoas estão abandonando a simplicidade da fé. A fé não precisa tocar na fé, não precisa ver a fé. O fundamento da fé está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Não precisa ver a fé. Mas o que tem de pessoas, obreiros, líderes, que estão mudando a tática. Fica mais fácil, nós estamos dando uma mão para a pessoa passa a ver e acreditar, e ter aquele objeto como um amuleto. Então a nossa fé, que a igreja recebeu, ela é uma coluna deixada por Deus, para que nós venhamos a zelar dela, investir nela, lutar por ela, batalhar por esta fé, e lutar para que ela mantenha acesa. Eu comparo a fé como uma chama. Nenhuma chama subsiste sozinha, sem ser alimentada. Assim é a fé. Tem crente hoje que diz assim: não, eu não vou na igreja porque eu assisto o culto em casa. Eu ministro a Santa Ceia, eu pego um pão e na hora que o pastor está orando lá, eu levanto para cima, depois eu como, eu não preciso ir na igreja. Eu mando o meu dízimo pelo banco, entendeu? E isso está acontecendo em muitos lugares. O que acontece? A pessoa deixa de vir para a igreja para de exercitar a fé. A fé, ela foi dada por Deus para que a igreja tivesse o seu tempo, o seu momento de estar reunida no mesmo lugar. Veja que a igreja, quando foi descido o Espírito Santo, no capítulo 2 de Atos, os discípulos estavam reunidos, não era um na casa de cada um, não. Estavam reunidos dentro de um mesmo lugar. Traz uma lição para nós, que o crente foi chamado por Deus
para ele desenvolver esta fé. E o melhor lugar para desenvolver a fé é dentro da casa de Deus. Talvez você não percebe, só de você chegar aqui, cumprimentar um irmão com a paz do Senhor, pegando na mão dele, você já está exercitando a sua fé. Você hoje saiu da sua casa, veio para a igreja, e nós sempre falamos, irmãos, o nosso culto começa lá em casa. A gente, quando sai da nossa casa, foi por isso que Davi falou assim: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Ele já sentiu alegria. Quando você dá um passo em direção à igreja, lá da sua casa, você já está investindo na sua fé, zelando da sua fé. E Deus, mais do que ninguém, tem interesse em ajudar você, em aumentar a sua fé. E você veio aqui hoje, e a sua fé, eu tenho uma coisa muito importante para dizer para você: nunca pense que você ora muito, a sua fé aumenta. Não, eu vou jejuar para minha fé aumentar. Pode jejuar a vida inteira, pode orar a vida inteira, nunca vai aumentar. A única maneira de receber o aumento dessa fé é ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós damos um passo para ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, a nossa fé, ela já aumentou. Você pode dar um glória a Deus? Tome cuidado, não vá no auê da mídia. A mídia é uma benção, mas pode tornar uma maldição na vida de muita gente. Nós não podemos ir na cabeça das pessoas, vamos continuar na simplicidade do Evangelho. Nós não precisamos de inovações que hoje se prega por aí e estão disseminando, que é necessário ter algo como um amuleto, senão a nossa fé não prospera, ou senão o milagre não acontece. Não, irmão, para você receber o seu milagre, basta crer. Marcos 9:23, Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se você crê, o milagre acontece, as portas se abrem, Deus te dá a vitória, basta você acreditar, porque quando você acredita, você está colocando a fé em prática, e por incrível que pareça, a fé honra a Deus, e Deus, ele tem prazer também de honrar a sua fé, porque o nome dele será glorificado. Glória a Jesus. Então esse fundamento precisa ser zelado. É o tripé do Evangelho: fé, amor e esperança. Paulo, quando chegou no final do seu ministério, ele estava preso, pronto para ser morto, ali, tendo consciência que ele não tinha mais muito tempo pela frente. Ele escreve uma carta e diz assim: olha, eu combati o bom combate, acabei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Irmão, guarde a sua fé, viu? Não negocie a tua fé. Acredita que você vai vencer. A pessoa, para vencer, ele precisa acreditar, ele mesmo acreditar. Ele precisa confiar em Deus. E quando você confia, Deus vai te dar a vitória. Primeiro fundamento, a fé. Segundo fundamento, vamos voltar para a palavra, porque é muito interessante. Paulo, ele dá testemunho desses irmãos da igreja de Tessalônica, e depois ele fala da caridade. Primeiro, a fé. Eu acredito que Paulo falou primeiro sobre a fé, até porque
eu falei aqui 3 fundamentos. Esse número 3 na Bíblia é assim uma questão de curiosidade, ele é muito importante. A Bíblia diz que 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O número 3 na Bíblia, tem muita coisa com o número 3 na Bíblia. 3 anjos apareceram para Abraão e conversaram com Abraão acerca da destruição de Sodoma e Gomorra. Quando Daniel, os seus companheiros foram lançados dentro da cova, dentro da fornalha de fogo, eram 3 e Jesus estava com eles. 3 também é o tempo da nossa vida. A nossa vida, ela é dividida em 3 tempos: presente, passado e futuro. A história também é dividida em 3 partes. Tem aqueles que fazem a história, os que contam a história e aqueles que ouvem a história. Então o Evangelho também tem 3 fundamentos, é um tripé que mantém o Evangelho de pé. Se você deixar um desses lados cair, um tripé não subsiste se uma perna cair. Qualquer uma que cair aqui, você naufraga, você afunda. Por isso, a importância que Paulo coloca primeiro sobre a fé. Até porque a fé, ela, quando nós ouvimos a palavra, ela entrou em nosso coração, e ao entrar no nosso coração, Deus operou a salvação. E a salvação também, a princípio, tem 3 aspectos. Primeiro é justificação, baseada em Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz que nós somos, sendo pois justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a salvação, ela tem 3 aspectos. Primeiro, justificação. Segundo, regeneração. Terceiro, a santificação. O homem também é dividido em 3 partes. Dividido não, o homem é uma tricotomia: corpo, alma e espírito. Então, eu quero nesta oportunidade dizer para os irmãos também sobre a importância do amor, que é o segundo tripé, segunda coluna que Paulo enumera aqui nesse versículo, acerca do cristianismo, acerca da nossa fé em Deus. Quero falar sobre o amor. E eu não sei se você prestou atenção, mas na leitura bíblica que o pastor Wellington fez, está escrito no capítulo 24, versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. O amor está acabando na face da terra. E nós precisamos lutar para nós não perdermos essa identidade que é o amor. A verdadeira identidade de um cristão não é baseado em sua boa ou o seu ótimo repertório falando, sua aparência. Não é no poder aquisitivo que ele tem. A verdadeira identidade do verdadeiro cristão é baseado no amor que ele tem, primeiro, para com Deus. Nós estamos estudando o trimestre sobre os 10 mandamentos, o decálogo, as 10 palavras, e pode notar que implicitamente Deus exige de nós que nós venhamos a amar a Deus acima de todas as coisas. E depois Jesus resumiu esse mandamento dizendo: e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas por incrível que pareça, nós estamos vivendo uma época que os homens estão amando a Deus, se der certo, e o próximo fica a si mesmo. Entenderam? E é verdade.
os homens, numa regra geral, não conhecem o amor de Deus. O único povo que já experimentou esse amor, infelizmente muitos já perderam, já não amam mais a Deus como amavam no princípio. Eu gosto muito de ver cantar aquela música, aquele hino que diz assim: eu quero voltar ao primeiro amor, porque não tem nada melhor para um crente quando ele está no primeiro amor, na presença de Deus. Não é verdade, irmão? Seja sincero. Quando a gente fica crente, aceita Jesus, a gente mergulha na leitura da palavra de Deus, dificilmente falta um culto. Levanta de madrugada para orar, buscar a Deus, quer ouvir a voz de Deus, quer estar presente nos trabalhos da igreja. Mas aí o tempo vai passando, o amor vai dando aquela acomodada. Por isso que Paulo, ele fala muito sobre, fazendo uma comparação, uma analogia do casamento do homem com a mulher em relação a Cristo e a igreja. Geralmente os casais apaixonados namoram e chegam ao casamento e vivem aquele primeiro momento que a gente é acostumado a chamar de lua de mel. E aí, com o passar do tempo, você vê um de um lado da rua, outro lá do outro lado. Um chega na frente, depois muito tempo, outro chega na igreja. O amor vai ficando aquela coisa assim, sem graça. Parece que vai perdendo aquele sabor do princípio. Se a gente aplicar isso dentro da igreja, é a mesma coisa. Tem crente que começa bem, começa animado, o prazer dele é estar na igreja, o prazer dele é ouvir a palavra, o prazer dele é obedecer ao pastor da igreja, é ser fiel, dedicado, porque o amor dele para com Deus é uma chama ardente na alma dele. Mas vai passando o tempo, vai esfriando, vai acomodando. Daqui a pouco ele vem na igreja, se der tempo, se puder, se der certo. O amor nesses últimos dias da igreja na face da terra está acabando, e a igreja não pode esquecer dessa coluna principal, que é o amor. Nós precisamos investir o nosso coração em amar a Deus acima de todas as coisas. Aleluia. Irmão, quem ama a Deus, ele não tem barreira, nenhuma barreira, para ele ficar firme na presença de Deus. Tem até um ditado que as pessoas citam dizendo o seguinte: quem sai da igreja por causa de pessoas, ele nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Porque quando a pessoa recebe o toque da mão de Jesus, quando a pessoa é impactada pelo amor de Jesus, ele vem para a igreja, não é por causa de A, de B, não, ele vem na igreja porque ele ama o Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui porque ele tem um compromisso com Deus, ele ama a Deus de coração mesmo. E aí eu fico preocupado, meu Deus, se Jesus fizer um raio-x do nosso coração hoje, depois de tanto tempo que nós estamos na igreja, como é que vai sair esse raio-x, esse diagnóstico? E não adianta, ele não precisa mandar a gente lá no hospital para fazer o raio-x, ele faz aqui. Quando você entra na igreja, quando você vem para a casa dele, ele já faz o raio-x, porque os olhos dele são como chamas de fogo. Ele conhece a nossa vida,
Ele sabe o nosso exterior e o nosso interior. Ele sabe a nossa real motivação de estarmos aqui. Conhece tudo. Por isso que o Salmo de número 139 fala da onipresença, da onipotência e da onisciência de Deus. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Você já pensou nisso? Ainda antes que haja uma palavra na minha língua, eis que tudo conheces, ó Senhor. Tu amas a Deus? O seu amor por Ele ainda continua como era no princípio? Ou por qualquer coisa você diz: eu não venho mais nessa igreja, não suporto mais fulano, não suporto mais isso. Irmãos, ame a Deus, tenha compromisso com Deus. Se você manter essa coluna de pé, primeiro a fé, segundo o amor, você vai chegar lá no final. Na leitura bíblica que foi feita, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Tem gente que pensa que não está salvo, né? Mas tem que perseverar até o fim para ser salvo. Não, esse versículo não quer dizer isso. Quer dizer que nós alcançaremos a plenitude da salvação. Hoje nós somos salvos, porque Jesus disse em João 6,54, que aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, esse tem a vida eterna. Note bem que é uma possessão permanente. Nós somos salvos, porém o nosso corpo ainda é um corpo mortal. Adoece, enfraquece, envelhece e morre. Então seremos salvos, é que nós alcançaremos a plenitude da salvação. É só você ler 1 Coríntios capítulo 15, Paulo ele fala que é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade. Mas para acontecer isso, tem que continuar amando Jesus até o final. Terceira coluna, a esperança. Irmãos, quando a gente dá uma olhada para a igreja atual, claro que não podemos generalizar, mas muita gente já perdeu a esperança do arrebatamento. E tem uma coisa, irmãos, se você tiver esperança, a primeira coisa que vai acontecer, quem tem esperança não fica desapercebido, não fica despreparado. Quem tem esperança fica em vigilância. Vigilância. Eu me lembro, eu era garoto, criança ainda, e meu pai marcou uma viagem, e eu fiquei esperando. Era para viajar em cima de um caminhão. Pensa num menino, naquela época quase não tinha carro, né? E viajar em cima de um caminhão era perto, ali perto da Paulista, onde é que seu tio morava lá. E a gente ia numa fazenda, até de uns irmãos da igreja. E eu dei uma bobeira lá, irmãos, e eu perdi a viagem. Pensa num coração que ficou partido, despedaçado. Eu chorava, mas não adiantava. O caminhão já tinha ido. E eu fiquei, meu Deus, que bobeira que eu fui dar. Sabe por quê? Porque meu pai falou: eu vou passar lá, mas eu saí do lugar. Assim vai ser o dia do arrebatamento. Jesus disse: olha, eu vou voltar, estai vós apercebidos, porque eu vou voltar. Tem essa esperança? Quem tem a esperança não fica nem um dia sem lembrar e dizer: Jesus, se for hoje o arrebatamento da igreja, eu estou preparado. Glória a Deus. A minha mala já está pronta.
eu já estou preparado. Mas tem gente hoje que está assim, está preocupado com esse negócio de céu, mas não está preocupado com a questão do arrebatamento, não tem mais esperança. E a esperança, quando ela sai da alma de uma pessoa, da vida de uma pessoa sem esperança, irmãos, a vida dele fica sem sentido. É a razão de muita gente hoje entrar em depressão, até se matar, porque perdeu a razão da vida, não tem esperança de nada mais. Mas a igreja, deixa eu dar um alerta para nós todos. Nós estamos na igreja e o nosso maior compromisso, o nosso maior propósito é subir no dia do arrebatamento. O nosso nome precisa estar na lista das pessoas desaparecidas. O mundo vai virar um caos e a igreja estará na glória, na presença de Jesus. E tem uma coisa, se nós esperarmos, ele vem. Se nós não esperarmos, ele vem do mesmo jeito. Quem ficar na posição vai subir. Alguém um dia já teve a coragem de cronometrar a velocidade do arrebatamento? Vai dar cerca de 7 milésimos de um segundo. Não vai gastar nem um segundo, ó, já foi. Jesus vem. Jesus vem. Nós somos crentes, não é para que ele abra uma porta e a gente troca de carro. Não, o principal objetivo não é esse. Nós somos crentes, não é para ser curado. Se ele curar, é benefício, é lucro. Mas nós somos crentes para nós irmos morar no céu. É ir morar na presença de Deus. É a maior vitória da igreja. Manter viva esta esperança, porque ele está às portas para levar a igreja para morar no céu. Vamos ficar firmes, irmãos. Mantenha firme essa esperança. E aí eu fico pensando o seguinte: alguém me fez uma pergunta esses dias: pastor, como é que eu faço para aumentar a minha esperança? Como é que eu faço para manter a chama do amor viva? E como é que eu faço para manter a minha fé viva? Irmão, crente tem que ter consciência de uma coisa: nós fomos chamados por Deus e cada um de nós temos um papel fundamental na casa de Deus. Nós não fomos chamados, tem gente que fala assim, eu fui chamado para ser membro de banco. Não, todos nós temos uma chamada específica. Deus tem um trabalho para todos nós. Pastor Manivaldo sempre canta aquele hino: há trabalho pronto para ti, cristão. Então tem um trabalho de Deus para você fazer. Se envolva com o trabalho do Senhor, se envolva com os trabalhos da igreja, se coloque à disposição do seu pastor. Olha, conta comigo, não fica embaraçado com as coisas do mundo, porque senão você vai perder o melhor, que é o dia do arrebatamento. Então, se envolva com as coisas de Deus, mantenha a sua fé em Jesus. Não olhe para a esquerda nem para a direita, mas olhe para Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa salvação. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. Eu conheci uma pessoa, ele começou a olhar muito para a vida dos outros e falou assim: não, eu sou mais crente do que o fulano, eu sou mais crente, e ele achou defeito em todo mundo e foi saindo, afastando da igreja. E ele, depois de afastado, ele não disse assim: não, eu sou mais crente do que fulano, eu vou para o céu, eu vivo melhor do que ele. E ele foi para o mundo e ainda batia no peito que ia morar no céu. Deus não é como a gente. Um dia Jesus pegou ele e levou ele num arrebatamento de sentidos, e ele foi no céu.
E quando ele chegou na porta do céu, Jesus falou para ele: entra, aqui é o céu. E ele, como qualquer um de nós, ele foi entrar no céu. Quando ele colocou o pé para dentro, aquela luz era tão forte que jogou ele para trás. E ele caiu no chão e Jesus falou para ele: entra, você disse lá na terra que não precisava ser crente para entrar no céu, você está na porta do céu, entra. Ele tentou entrar, caiu para trás de novo e começou a chorar, a tremer e a chorar. Jesus chegou bem pertinho dos olhos dele e falou para ele assim: você disse que os meus servos têm defeitos, e é verdade, todos eles têm defeitos, mas nenhum deles é o Salvador. Eu sou o Salvador, aponte o meu defeito, mostra para mim o meu defeito. E ele chorava dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus fez assim com a mão e ele viu o abismo, e ele disse para ele: aqui é o teu lugar, você não tem parte comigo. E ele chorava copiosamente, e Jesus disse assim: eu sou misericórdia, eu vou lhe dar uma oportunidade, a última, volta e reconcilia com a minha igreja, e não olhe nem para a esquerda nem para a direita, olhe para mim. E ele, quando se viu, se achou no corpo dele, ele saiu correndo. Do jeito que ele cruzou a porta da casa dele, ele saiu na rua correndo, entrou na igreja, não tinha nem começado o culto, ele já veio gritando com as duas mãos levantadas para o alto, dizendo: Jesus, me ajuda, irmãos, tem misericórdia de mim, quero reconciliar agora com Jesus. Caiu no chão, reconciliou com Cristo. Hoje ele é um pregador da palavra de Deus. Com esta lição eu quero dizer para os irmãos: não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, invista na sua fé, continue amando a Deus, amando também o seu irmão, continua mantendo viva na sua alma a esperança do arrebatamento, porque Jesus a qualquer instante ele vai voltar para recolher a sua igreja, e a partir do momento do arrebatamento, esse mundo aqui vai virar do avesso, porque vai sair daqui a luz do mundo, que é a igreja, o sal da terra, que é a igreja, e nós precisamos, irmãos, estar prontos, porque Jesus pode voltar ainda hoje durante esse culto. Amém? Que Deus abençoe, que Deus continue abençoando o pastor Wellington, esta igreja, e continue renovando as nossas forças, nos dando ânimo para perseverar servindo a Deus com alegria. Muito obrigado, Deus abençoe. Graças a Deus por essa palavra que ouvimos. Perseverança. Vamos perseverar até o fim, né, irmãos? E cuidar para que ninguém nos engane. Como nós ouvimos e lemos também, está acontecendo muitas coisas, e foi pertinente o que o pastor disse sobre a fé, materialização da fé. Quando ele falava, eu estava lembrando, e a gente vê as pessoas correm atrás, né? Quando a gente liga na televisão, um programa, mas é tanta coisa que nós vemos que não há necessidade, mas o povo gosta, né? Tem muitas pessoas que correm atrás disso, né? E antigamente as televisões eram grandes, né? Colocava o copo d'água em cima da televisão. Agora as televisões estão fininhas, né? Que você não consegue colocar um copo d'água, e agora tem que mudar até o lugar de colocar o copo. Se colocar em cima... alguns estão fazendo suporte, vão vender suporte
para que coloque a água, né? Há poucos dias, quando nós estávamos comprando aquele terreno, aí alguém deu a ideia, em tom de brincadeira, porque já fizeram isso, né? Olha, nós pagaríamos o terreno rapidinho, se nós pegássemos um saquinho de terra, né? Colocasse a terra e vamos vender essa terra aqui, ó, é a terra que nós consagramos lá, a nossa chácara, e agora essa terra é uma terra abençoada. Você vendia, que o povo gosta dessas coisas, né? Como que... E, então o irmão fez em tom de brincadeira, mas se fizer isso, as pessoas vão com facilidade, né? E é falta de Bíblia, é falta de aprendermos, ter a nossa base bíblica. E há poucos dias, vendo algumas filmagens, algumas gravações, as pessoas são muito fáceis de ser enganadas, e eu fico observando, até às vezes pela simplicidade, em parte até bom, mas o irmão mostrando de uma filmagem de uma pessoa, um pastor, né, que eu vou contar até 3 e a pessoa vai vomitar uma doença, mas com o dedo lá dentro da boca da pessoa, lá na garganta. Contou, e eu fiquei observando, né? Ele contou 1, 2, no 3 ele deu uma cutucada no badalo ali, irmão, aí não tem quem não vomita, né? E gente, oh, que maravilha. Irmãos, tem coisas que nós temos que ter discernimento, porque quando Deus opera, irmãos, eu não sou cético, eu creio no poder de Deus, eu creio em cura divina, eu creio que Deus pode fazer aquilo que Ele quiser, né? Mas agora eu vou, olha e tal, e faz um negócio, e o povo fica naquela expectativa, e pois é, o pastor está falando que um pastor uma vez pôs um monte de baldinho assim para as pessoas vomitar, mas o pessoal não deu vontade de vomitar, e ele ficou ali insistindo, porque algumas coisas, irmão, nós temos que estar atentos, porque psicologicamente algumas pessoas conseguem trabalhar a emoção, né? Conseguem dominar a mente, porque às vezes se você começar a falar assim, vou vomitar, tem gente que acaba vomitando, né? Então, às vezes, eu não duvido não, mas eu creio que Deus pode fazer. Já vi coisas acontecendo, coisa real. Estou dizendo que existem no meio de tantas pessoas o engano, enganando até os escolhidos. Alguém que tira caroço, irmãos, e olha, irmãos, eu não duvido que pode acontecer. Eu vi esses dias uma reportagem não, mostrei para alguns irmãos, tirando uma veia, irmão, tirando a veia artéria. Quem viu isso aqui na internet? Vocês não viram, não? Procura para você ver. Tirando a veia artéria, né? Aí fez e começa aqui, mas você não vê o sinal. E eu fiquei observando, voltei. Aí tira a veia artéria, irmão. Como é que a pessoa sobrevive sem a veia artéria, né? Aí tá ali, e o negócio tira aquele negócio aqui. E a mão fica aqui, ó. Aí põe óleo e tal, daqui a pouco põe lá, tirou um coração. Quem viu do coração aí? Irmão, vocês têm que ver isso aí, irmão. Os coração do ser humano, o coração, o doutor Gilberto está aqui não, né? Que tamanho que é um coração? É do tamanho desse punho aqui, não é? Mais ou menos? Mas um coração desse tamanho, parece um coração de boi, irmão. Não, irmãos, eu não tenho medo de errar, em estar duvidando e falando aqui, aquilo ali, não tem, irmão. E a pessoa está orando, Deus está trocando o coração, e Deus precisa disso. Se Ele quer curar você do coração, dar um coração novo, Ele precisa de, irmão, e aqui é tanto de gente glorificando lá, aí vai tirando, é tudo escondido aqui, daqui a pouco, aquele coraçãozão lá. Oxi. Mas se, não, a glória ficou para Ele. Aí, como é que um coração, irmãos, tirar osso, isso aqui foi feito, isso foi pego em flagrante, assim, que as pessoas, até esse homem, esse irmão que fazia muito isso, ele sumiu da mídia, ele tirava, né, pedaço de osso, tumor,
e tal, mas aí descobriram, ele levava no bolso do paletó muita coisa, escondia nos dedos aqui, ó, daqui a pouco começava a passar a mão, e o povo, eu vi, irmão, vê mesmo, sai lá, aí ó, aí plaf, cai, é fácil demais, pessoa tendo habilidade, né? Então nós temos que ter cuidado, porque nós estamos nos últimos tempos. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O nosso Jesus curou no passado, Ele cura ainda, não duvido, nós cremos. E Ele não precisa de certas coisas, Ele não precisa de uma toalhinha para você ser curado, não. Se 2 de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa, né? Não precisa. Vamos permanecer na simplicidade do Evangelho, mantendo a nossa fé, o amor e a esperança, como aprendemos hoje, e o nome do Senhor vai ser glorificado, e nós não vamos ficar, que tem gente que corre atrás, e está aqui a palavra de Deus, está aqui, né? Mas eles não vêm na escola dominical, não vêm na terça-feira, mas se falar, ó, tem uma pessoa ali, tem uns que revela, né, irmãos, e revela cada coisa que não tem muito nexo. Alguns testemunhos que você vai, porque a gente tem que procurar, tem que ter lógica. Teve um irmão um pastor disse que o avião caiu a asa, um pregador foi aí, famoso aí. Quem ouviu esse testemunho aí? Já ouviu? Diz que o avião caiu a asa, ele olhou, caiu daqui, eles começaram a apavorar, e disse, como é que ele abriu as mãos dentro do avião, e o avião aterrissou. Eu nunca vi isso, se acontecer esse negócio desse, não saía no jornal, no mundo inteiro, irmão. Outro que nadou no oceano tantos dias, cheio de tubarão e tanta coisa, e o povo acredita. Eu nunca vi isso, né? Eu já procurei reportagem, e as pessoas acreditam, né? Conta alguns testemunhos assim, que a gente fica observando. Outros que estavam pregando aqui, estavam na cidade, tinham desejo de ir para outra cidade naquela hora, e de repente ele chegou lá. Eu queria ir para os Estados Unidos, oh Deus, e daqui a pouco eu estava aqui, agora já estou lá. Foi transladado, né? Então, irmão, nós temos que procurar na simplicidade, não precisa ser tão estudado, né? Na simplicidade, observar alguns testemunhos assim que acontece, que você fica, peraí, mas eu sou crente há tantos anos, já vi milagres acontecendo, mas tem uns testemunhos que só ele que vê. Aí você vai procurar, não tem nexo. Ele mesmo conta o testemunho de alguém que viu alguma coisa que ele mesmo está contando. Sabe umas coisas assim? Aí tem gente que pula para cima, dá glória a Deus, e aí o camarada fica aquele negócio assim, enganando até os escolhidos. Então a nossa fé em Jesus Cristo, Ele pode. Eu estive hoje lá na UTI, orando pela irmã, e vendo aquela situação, e orei, falei, Deus, o Senhor pode fazer agora, um milagre, o Senhor pode curar, o Senhor pode restaurar. Estivemos visitando ali, olhando, orando para alguns irmãos. Deus pode fazer, irmãos, Deus pode fazer, Ele faz isso, pode usar a mim, pode usar a você, mas se Ele não quiser, não é da vontade dEle também, não vai fazer. Aí eu vou contar o testemunho, olha, eu cheguei lá na UTI, e orei, a pessoa, não, esses dias eu orei, fui lá, até a irmã lá, Sumai, falou, pastor, tem uma pessoa aqui da igreja, o jovem chegou lá para fazer um exame, estava praticamente morto, não tinha mais condição, e ele tinha perdido um irmão há 3 anos atrás, pela mesma forma, e eu estive lá, ele desacordado. Aí o médico falou, olha, aqui só se for milagre, não tem jeito, rapaz novo. Orei, possivelmente outros irmãos foram lá, também oraram, outros. Passou 5 dias,
ela me ligou, falou, olha, já está, saiu do coma. Falei, glória a Deus, aleluia. Fui lá, conversei com ele, falei, quando você sair daqui, você vai na igreja. Ele entendendo um pouco mal ainda, depois estava no quarto, e ela disse, olha, ele está muito feliz, e lembrou que o senhor esteve lá. A gente pode, eu fui lá na UTI, irmãos, e eu cheguei lá, coloquei a mão, e ele levantou, e todo mundo falou, nossa, esse pastor aí não, irmão, tem vezes que eu vou lá na UTI, acabo de orar para uma pessoa, quando sai na porta, foi, morreu, irmão, morreu, né? Eu conto aí o testemunho dos irmãos que eu fui lá em Rondônia uma vez, eu olhei para uma pessoa lá, tinha faixa para todo lado, fui substituir um pastor lá e tinha faixa para todo lado, que noite de milagre, eu fui, cheguei lá no estádio, no ginásio lá, tinha um camarim, um negócio bem arrumado, e o Jabes até foi na cidade lá, cantou também, eu fui lá, com um quarteto, levaram a mulher lá, tiraram com a ambulância do hospital, porque chegou o pastor que vai orar e o povo vai ser curado, e a mulher com a cara fechada, aí, olha, tem tanto tempo aqui, ela está, certo, hoje está esperando para ser curada. Eu fui, orei, ministrei cura, ungi, aí preguei no outro dia, à noite e tal. Aí deu 2 anos depois, fui lá, quarteto de Gileade, aí o irmão veio contar, lembra daquela mulher lá? Eu falei, lembro, eu vou contar esse testemunho, lembra daquela mulher que chorou? Eu falei, lembro, foi na sexta-feira que eu preguei, ele falou, lembro, e aí? Você, rapaz, morreu na segunda-feira. Mas ela, então acontece, Deus pode fazer, irmãos, pode, eu orei e ministrei, não sou eu, falei, olha, não sou eu que curo, é Deus, se Ele quiser curar, vai curar, mas depois até, não sei se foi para alegrar um pouquinho, se não deixar muito isso, mas a família ficou muito feliz, que ela nada fazia, ela, depois que o senhor orou lá, aí o semblante mudou, e ela foi descansar, né? Então, se precisar de alguém que estiver descansando, me chama aí que nós vamos fazer uma oração, né? Mas, irmãos, poderia pegar aquilo ali e contar uma mentira? Podia ninguém, olha, irmãos, eu cheguei, levou uma ambulância lá, e aquela mulher eu orei, e ela viveu. Tem gente que faz isso, vocês acreditam nisso, irmão? Que tem gente que conta, e o povo dá glória a Deus, ele está mentindo, enganando o povo, e o povo dando glória a Deus. Apesar das nossas fraquezas e dificuldades, Deus usa a mim, usa o pastor Marivaldo, o pastor Hermógenes, usa todos nós, basta nós exercitarmos a nossa fé, amém? Nós vamos louvar a Deus, e vamos contribuir com os nossos dízimos e ofertas, para o sustento do trabalho do Senhor, enquanto 123, enquanto nós vamos louvar a Deus, quero só apresentar aqui o irmão Rafael Aparecido. Onde está? Muito bem, o Rafael é do bairro Santo Agostinho, é novo convertido, está vindo pela primeira vez aqui na sede. Deus abençoe, Rafael, para nós uma alegria muito grande recebê-lo, fica firme com Jesus, Deus tem muitas bênçãos para você, amém? Vamos louvar a Deus. 123. Um dia Cristo voltará, amém? Um dia Cristo voltará, ao acender o prometer, do modo que soubeu virá. Há de vir o Rei Jesus, o povo seu, muito breve, sim, Jesus virá, alegre verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador
as fiéis promessas nos revelará. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Ó gozo sem comparação, no dia do meu Salvador, com a muito grande multidão, subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo seja meu Senhor, em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Nós dizemos, ora vem Senhor Jesus. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bom, Anderson Brasil pede oração para o seu tio José Hilton, que sofreu um infarto e está na UTI. Também tem uma criança a ser apresentada, Alessandro e Geise desejam apresentar seu filho Felipe. A UDECAD avisa que já estão à venda os ingressos para o primeiro rodízio de pizza. Este rodízio de pizza é em prol do congresso da UDECAD. Vai ser no salão da igreja, dia 28, a partir das 20 horas. Procure um diácono ou um cooperador e garanta o seu ingresso. Crianças até 7 anos, acompanhadas dos pais, não pagam. Toda quarta-feira, a Ousadeira está com a campanha em favor da nossa família, com o tema O Crescimento da Família da Mulher Valorosa. Venha participar e traga mais uma irmã. Será amanhã, a partir das 14 horas aqui no templo. Toda sexta, de sexta para sábado, a partir das 4 da manhã, das 4 às 7 da manhã, tem vigília aqui no templo sede. Os irmãos que desejarem, venha para esta vigília. E também amanhã, ou na quinta-feira, tem o culto da bênção. Os irmãos estejam participando. Queremos pedir a oração. Amanhã, ensaio do coral. Maestro Josias convidando a todos. Irmãos, venha. Você que já cantou no coral, que deseja cantar no coral, venha, converse com o pastor Josias, né, pastor? Faça um teste de voz aí. Venha participar do coral. É muito importante. E nós não podemos e não vamos deixar essa marca da Assembleia de Deus, né? A banda de música e coral. Cada dia mais vamos estar incentivando e não vamos deixar acabar de forma alguma. Então venha participar, venha cantar no coral. Queremos convidar aqui os pais, né, Alessandro e Geise, para apresentarmos a criança. E também quero pedir a oração dos irmãos para que amanhã nós vamos estar reunidos, todos os pastores da convenção, pastores presidentes, e os irmãos estejam orando por nós, para que Deus possa abençoar e dirigir todas as coisas. Pastor Josias está pedindo oração para Sara, né? Que vai ser vovô, está grávida, né? Muito bem. Vamos ter mais um vovô aqui, né? O pastor Josias. Pode vir.
Parece que não estou dando conta de pegar o menino aqui, ué. Costumei pegar meu neto agora, estou voltando a... Estou craque aqui, o Felipe. Nós não batizamos crianças, mas nós apresentamos ao Senhor, né, como Jesus foi apresentado no templo. E pedir a Deus que venha abençoar, né, guiar de uma forma especial, dar saúde ao Felipe e também abençoar os pais, né, que possam criá-lo nos caminhos do Senhor. É a avó? Pode vir aqui também. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar, agradecendo a Deus e apresentando também o Felipe. Queremos agradecer a presença dos nossos irmãos, pastor Noé, pastor Josué, irmãos Eucles e todos os irmãos que vieram para estar conosco no culto. Que Deus abençoe de uma maneira toda especial. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite, pela tua palavra que ouvimos, meu Deus, por aquilo que o Senhor nos alimentou, ó Pai, que o Senhor possa continuar fortalecendo, ajudando-nos na nossa fé, que não percamos o amor e a esperança. Meu Deus, continue abençoando de uma maneira especial. Aqui está em minhas mãos o Felipe, Senhor, que nós apresentamos ao Senhor, com 20 dias de nascido. Ó Deus, que vai enfrentar esse mundo tão conturbado, cheio de tanta violência, de tanta promiscuidade, mas que o Senhor venha livrá-lo, que o Senhor venha abençoá-lo, para que ele possa crescer, ó Pai, nos teus caminhos, meu Deus, sendo guiado por Ti, meu Deus, e que ele possa crescer com saúde, com alegria, meu Deus, sendo obediente aos pais, dando prazer à sociedade, à família, meu Deus, que o Senhor possa usá-lo nas Tuas mãos de uma maneira especial. Assim nós Te pedimos também pelos pais, que saibam criá-lo, meu Deus, na administração da Tua palavra. Ajude-nos, ó Pai, em tudo. Te agradecemos também por este culto e pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, nos dando uma noite abençoada, abençoando, meu Deus, amanhã a reunião com os pastores, também os trabalhos nas congregações e o culto do ciclo de oração à tarde. Assim nós te pedimos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. E todos dizem amém. Produtora de vídeo AD Filmes.